Quanto tempo vai demorar a crise na Europa? Eu estou fazendo esse vídeo para responder essa pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, o Dodô Correia está morando na Itália e para ele a crise europeia vai acabar logo. Então vamos lá. Sapoia, segundo especialistas europeus. Quem que são esses especialistas? Tá vendo? Esses especialistas que ele fala, provavelmente algumas pessoas que estão sendo pagas para mentir, para falar que a crise vai acabar logo. A crise já está sendo superada pelo regime de austeridade e vai durar no máximo 2 anos. Olha só, gente, o trem não está nem começando e os caras falam que está acabando, porque o povo já não está aguentando a austeridade. Você falar para eles que vai demorar 20, 30 anos, aí que eles vão sair para a rua mesmo e quebrar tudo. Tempo necessário para dar um grande passo da integração europeia. Olha, é evidente que a Europa está se integrando. Deve ter uns, desde depois da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos botar até uns 60 anos. Mas é evidente também que existem alguns movimentos de desintegração, assim como aquela da Catalunha lá na Espanha, tá? País Basco. Até no Reino Unido parece que o país de Gales quer sair, entendeu? Tem algumas coisinhas. Então tem a integração e tem a desintegração. É evidente que a integração está ganhando, mas isso não é coisa para 2 anos, é coisa para décadas. Tá? Eu até acredito que a Europa vai se unir, mas não é porque eles querem se unir, não. É porque se um país abandonar o euro, o cacete vai ser tão grande em cima dele que os outros vão ficar com medo e vão se unir. Os países BRICS estão se baseando no petróleo, enquanto na Europa está se adequando para outros tipos de energia, e isso vai sustentar o bem-estar social, né? Com tecnologia de ponta, países como o Brasil não poderão competir, serão apenas vendedores de commodities, mas isso não gera o bem-estar do... Bom, então ele está falando que não adianta ter commodities, né, que o negócio é tecnologia. Esse negócio de tecnologia, gente, não adianta você botar um captador de energia solar na Europa se lá é frio e não bate sol como no deserto do Saara. Então, é evidente que eu acredito na energia solar. Só que lá na Europa não bate sol, então não estou vendo muita lógica nesse trem não. Mas a energia solar também é coisa para 30, 40, 50 anos, não é coisa que acontece em 2 anos, igual ele está falando. Então, olha só, eu vou analisar a Europa, mas a gente tem que analisar dentro de um contexto. Qual o contexto? É que o G6, os 6 países, os maiores países do mundo, tá, os ricos, tá, porque agora já não são mais os maiores, né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália, esses 6 aqui estão vivendo uma crise terminal, tá? Sendo que desses 6, 4 estão na Europa. Os Estados Unidos está vivendo uma crise terminal que não está sofrendo um colapso, mas está sofrendo uma sangria, porque o Banco Central lá, o Fed, está emitindo muito dinheiro e até mantém o desemprego baixo. O Japão vive uma crise há 22 anos, tá? Não consegue escapar dela. E a Europa também está vivendo uma crise. Então não é uma coisa isolada, são os 3 grandes, tá? É a queda dos países ricos, dos mandatários, dos mandões do mundo como um todo. É a queda do Império Americano. Então é por isso que a gente tem que analisar dentro de um contexto. Porque se um só estivesse caindo, o outro ajudava. Mas como estão os 3 caindo, quem é que vai ajudar o outro? Não tem para onde correr. Então aqui, ó, as exportações do G6, depois da Segunda Guerra Mundial, ganharam parcela nas exportações mundiais. Tá? Só que desde 1990 ó, vem caindo. Então são mais de 20 anos de crise, mais de 2 décadas. Não é coisa para 2 anos como que é o Dodô, tá? É doença terminal. Terminal por quê? Porque eles não têm recurso natural, eles estão com a população velha e eles estão sofrendo concorrência da China, que é um falso rico. Mas o interessante é que se você pegar as importações e as exportações, tá? A grande mudança houve de 97 para 94. E o que é isso aqui? Isso aqui eu tenho que dar o crédito para o Maurício, tá? Foi o Maurício que me alertou. Isso aqui foi a crise da Ásia, gente. O que acontecia? Os Estados Unidos, a Europa e o Japão vinham vendendo produtos para os países asiáticos e enfiando dívidas nele, tá? Vendendo fiado. Aí o que aconteceu? Os países asiáticos quebraram e tiveram que desvalorizar suas moedas, ou seja, pararam de comprar bugiganga. E aí a coisa toda se inverteu e daí em diante o G6 começou... Tá, aqui está o G7, o Canadá também, porque no FMI tinha G7, eu peguei G7. Aí o G6 começou a importar mais do que exportar, tá vendo? E eles não podem ficar assim pro resto da vida, porque vai aumentar o tamanho da merda. Mas de todo jeito, tanto as exportações quanto as importações estão caindo em percentagem das exportações mundiais. Então o G6, G7, o Canadá está bem, tá? Mas o G6 está vivendo uma crise terminal.
o saldo, ó, vocês podem pegar todos os países ricos, tá vendo? Até que eles estão mais ou menos, estão com o saldo aumentando ao longo do tempo. Aqui tem vários países ricos, tá? Só que o G7, porque aqui eu não tinha o G6, tá? Desde 97 principalmente, né? Olha só quanto que caiu, tá? Então aqui que está o problema. Como é que eles vão fazer para reverter esse saldo comercial negativo? Tá? É isso que é a crise. Aí, tá? A crise pode ter várias faces, mas o fundamento é um problema cambial, um problema comercial. Quando você gasta mais do que ganha e vai fazendo dívida, é evidente que vai dar merda em alguma hora. Tá? Então aqui que está a merda. E qual que é a causa desse problema? É evidente que tem várias causas, tá? Mas o efeito China é o principal. Então tudo que a China compra fica caro, e a China compra a mesma coisa que o G6. E tudo que a China vende fica barato, e a China vende as mesmas coisas que o G6. Então houve as indústrias do G6 migraram para a China, então isso acabou com o G6, tá? Isso aí arrebentou. A gente pode olhar claramente que a China vende manufatura, tá? E compra commodities pelo saldo comercial dela, então ela faz com que as manufaturas fiquem baratas e as commodities ficam caras. Então isso aqui que é o tal do efeito China que está arrebentando com o G6. Com isso, a poupança dos países emergentes cresceu, tá? Porque os emergentes, eles combinam bem com a China, tá? A gente vende produtos que a China quer comprar e compra produto barato deles. Então isso acabou aumentando a nossa poupança e ferrando os países ricos, pobres, ferrando os ricos com a queda da poupança. Os países ricos, eles têm que poupar muito, por quê? Porque tem aquela lei dos rendimentos decrescentes, tá? Quando o país já está rico, ele tem que investir muito mais para obter o mesmo retorno. E os países emergentes, qualquer investimentozinho dá um retorno alto, porque ainda não tem nada no país, então tudo que você faz dá certo. Então, poderia investir mesmo, mas está acontecendo o oposto, o mundo está de pernas para o ar, está de cabeça para baixo. Mas vamos contextualizar mais um pouquinho, gente. Em 1890, os Estados Unidos passaram pela China, tá? Apesar do Império Britânico mandar, o Império Britânico não era uma grande nação, ele era uma nação que mandava nas outras, né? Era um poder, ele invadia, tá? Aí os Estados Unidos, há 100 e poucos anos atrás, passou pela China, tá? E se tornou a nova potência hegemônica praticamente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Demora um pouquinho para que o PIB se converta em poder militar, tá? Mas na Segunda Guerra Mundial ele já estava bem. E a China caiu, tá? Ela foi dominada pelo Ocidente, tá? Guerra do Ópio, essas coisas, botaram a China debaixo do balaio. Só que aqui, ó, depois que a China fez um acordo com os Estados Unidos, tá? O Comunicado de Xangai, e mais recentemente o PIB da China vem crescendo rapidamente. Então a previsão do FMI é que em 2017 o PIB, pela paridade de poder de compra da China, vai passar o dos Estados Unidos. Então isso aqui dá quanto? Dá 127 anos. Então o que está acontecendo no momento, gente, é coisas que acontecem a cada século, não é a cada 2 anos como que é o Dodô, tá? É coisa grande, é mudança de potência hegemônica. Isso aqui o Angus Med, o Giovanni Arrighi relata muito bem no livro Longo Século XX, Adam Smith em Pequim, tá? Então nós estamos vivendo a história. Isso aqui que é interessante, tá? A projeção aqui do Angus Med, tá? Até 2017 do FMI. Então, a conclusão que a gente chega é que o G6 não está enfrentando uma crise passageira, ele está enfrentando uma crise terminal, eles estão velhos, eles estão morrendo. Os Estados Unidos ainda está melhor um pouquinho, porque é grande e pode importar pessoas, né? Pode deixar a migração. Mas para ver como é que é uma crise terminal, ó, sempre, tá? Em todos os países, devido à inflação, as ações vão só subindo. E no Japão, o primeiro país que eu vi acontecer isso, tá vendo? Está caindo sem descontar a inflação. Então, as ações no Japão atingiram um pico, caiu e agora não está conseguindo voltar ao pico. Então, isso aqui é coisa inédita, tá? Pode ser que aconteça em mais alguns países. Não é bem provável, porque a inflação acaba fazendo subir. Tá igual o Brasil aqui com o Ibovespa, que não passa os 80 mil pontos, mas vai acabar passando porque tem inflação. Aqui eu trouxe alguns dados para vocês, ó. O tamanho da população, tá? População em 2006, ó. Ásia e Europa emergente, tá? Os emergentes têm muita população, os exportadores de commodities e os industrializados. Esses emergentes aqui, gente, eles concorrem com os ricos, tá vendo? Então a população dos industrializados era muito pequena, até muito pequena, e está caindo, essa aqui é grande e está aumentando.
E esses aqui ganhavam muito. Esses aqui trabalhando barato estão roubando o mercado dos ricos, então. Então vocês podem ver como que o PIB está crescendo, tá? 92, 2006 e 2050, projeção do Goldman Sachs. Então a gente vê que os emergentes vão ganhar muito PIB, tá? Os exportadores de commodities talvez não ganhem tanto, mas vão ganhar também, e talvez pelo PIB cambial ganhe um pouco mais devido à valorização das moedas. Então eu vou fazer um vídeo sobre a valorização do real no Brasil. As moedas dos exportadores de commodities estão valorizando muito, principalmente a do Brasil. E os industrializados vão continuar caindo, não tem jeito, entendeu? É uma queda lenta, gradual, é uma sangria. Trouxe aqui alguns gráficos do FMI, tá? Agora de outubro. O que está acontecendo? Ó? A Europa está crescendo pouco, tá vendo? Mas os países da periferia que o FMI fala, o que é periferia? Periferia é PIGS, é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, tá? Eles põem o nome de periferia para não ficar muito chato, né? Mas a Europa está crescendo pouco e os PIGs crescem, eles, tá vendo? Eles têm a queda menor ainda, o PIB tá caindo muito mais do que nos outros países. Então, entendeu? Está havendo uma desunião na Europa, está havendo uma concentração de renda na Alemanha, por enquanto. Né? Esse processo precisa se inverter, que senão vai haver uma desagregação. Outra coisa interessante também ó, é que antigamente, tá, o pessoal fala, mete o pau no euro, mas o euro no início serviu muito para a Europa. Por quê? Porque todo mundo pagava pouquinho juros para poder rolar a dívida. Só que começou com a crise do Lehman Brothers, tá vendo? Começou a haver uma separação do joio com o trigo. Então a Alemanha caiu, né? Espanha e Itália vem subindo. Ultimamente a França já está se descolando da Alemanha. Eu acredito que no futuro vai haver esse descolamento, por quê? Porque a Alemanha é muito mais austera que a França. Então o pessoal fala, não, a Alemanha está errada, a Alemanha está errada. A Alemanha está errada, gente, para os PIGs, para os perdulários, para os irresponsáveis. Para ela está certíssima, tanto é que o dinheiro está correndo para a Alemanha, a água está correndo para o mar. Então a austeridade dá muito certo sim para quem faz, não dá certo para quem não acompanha. E por que até agora o euro ainda não sofreu um colapso? Eu até previ que o euro ia sofrer um colapso. Por que não sofreu esse colapso? Não sofreu porque o Banco Central Europeu está ajudando os países que estão endividados. Então ele comprou, tá vendo, ó, títulos da Espanha, e agora está comprando bastante também. E está comprando também títulos da Itália. Então é isso que está segurando a Europa de pé. Se não fosse o Banco Central Europeu, os outros mecanismos ajudarem os países endividados, aquela merda lá já tinha explodido. E o pessoal está metendo pau na Alemanha, tá? Mas a verdade é que está sendo dada esmola para os PIGs. É isso que está sustentando o trem lá. A dívida pública das economias avançadas tá crescendo. Aqui o FMI fala que vai parar de crescer e começar a cair. Por quê? Porque o FMI ia puxar saco dos ricos. São os ricos que controlam o FMI. Então, todas as análises do FMI, a gente tem que dar um desconto, entendeu? Eles metem o pau nos países pobres, tá? Mais do que deveria, e passa a mão na cabeça dos ricos. Então, os ricos estão fodidos, o FMI está passando a mão na cabeça. Inclusive, falando para fazer menos aperto fiscal. É menos aperto fiscal porque lá na França, que é da presidente do FMI, né? Eu queria ver se fosse aqui no Brasil, em outro país pobre, estava sentando o cacete no nós, chamando nós de responsável. Mas como são eles, falam, não precisa. A taxa de desemprego na Europa era alta, com a introdução do euro, acho que foi em 99, tá? A taxa de desemprego caiu, então o euro ajudou muito a Europa. E agora, com a quebra do Lehman Brothers, com esse problema lá, a taxa de desemprego está crescendo fortemente. Então isso aqui é perigoso, dá uma desagregação social, revoltas, motins, essas coisas, tá? Então isso aqui, ó, eles têm que tomar muito cuidado, senão pode dar maior merda. Aí você fala assim, não, mas lá tem seguro-desemprego, tem isso, tem aquilo, tem. Mas quanto mais tiver, maior vai ser a dívida pública, maior vai ser o déficit público, maior a cagada lá na frente. Então, de todo jeito, isso aqui vai dar problema para eles. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Bom, a ajuda do Banco Central Europeu está evitando o colapso do euro, isso é evidente. Tá? Eu achei que ia ter o colapso, não está tendo, por quê? Porque eles estão ajudando. Mas também não vai evitar uma sangria por décadas, então não é coisa de 2 anos, como o Dodô está falando, é coisa para décadas aquilo lá, mesmo porque a população está envelhecida, lá não tem recurso natural, poucos países da Europa têm recursos naturais, população velha, isso dá muito despesa, então eles vão, e a concorrência da China, da Índia, tá, dos outros países asiáticos, da própria África. Então não tem jeito, o mundo está mudando, os ricos estão ficando pobres, os pobres estão ficando ricos, e a Europa não vai sair dessa crise.
Falou, moçada?